Sem mais delongas, eu quero meditar na palavra de Deus com você. E nós temos ceia do Senhor daqui a pouco. A ceia é para pessoas que são batizadas, pessoas que já desceram as águas, estão em comunhão com Deus, em comunhão com sua igreja. Se você é membro de uma outra igreja e está nos visitando hoje, você está em comunhão com Deus, comunhão com a sua igreja, você vai poder participar conosco aqui da mesa do Senhor. Eu quero meditar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. É o meu texto para esta noite. Eu quero a partir do verso 25, minha tradução da NVI. Tradução da NVI. Eu quero falar hoje sobre buscando a Deus em meio à adversidade. Como você pode buscar a Deus quando a adversidade bater a sua porta? De que maneira você deve se portar e quais os sinais você deve seguir e como Deus vai gerenciar as circunstâncias e te dar toques sutis para que você perceba qual decisão tomar e qual decisão não tomar e o que você precisa fazer quando a adversidade chegar. Então, buscando Deus em meio à adversidade. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você pode dizer amém? E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua casa. Você pode dizer amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que a tua palavra seja liberada em nossa mente e coração, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre o nosso coração e libere sobre nós revelação, conhecimento, graça, sabedoria. E eu oro para que uma unção poderosa de libertação caia sobre este lugar nesta noite. Eu oro para que cadeias sejam quebradas, correntes sejam quebradas, prisões sejam abertas, e que venha o mover do Senhor e a glória do Deus de Israel. Pai, eu oro com ações de graças em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Buscando Deus em meio à adversidade. Todas as vezes que nós passamos por adversidades, nós temos tendência de ficar paralisados. As tribulações, os problemas, as crises têm potencial de aprisionamento, tem potencial de nos deixar inutilizados. Mas nós estamos lendo um texto onde dois homens de Deus, Paulo e Silas, estão enfrentando adversidades, estão enfrentando oposição, estão enfrentando açoites, estão enfrentando prisões, e eles não estão paralisados, e eles
não ficaram aprisionados, embora seus pés estivessem aprisionados no tronco, seu espírito e sua alma estavam livres. E a pergunta é: pastor, como é que pode alguém estar com os pés aprisionados no tronco, estar com as costas surradas de sofrimento e de pancadas, e ainda assim ser livre dentro de si? É um desafio para nós. Nós temos, a maioria de nós tem tendência de ficar paralisado em meio às adversidades. Jesus tinha 12 discípulos e Jesus estava atravessando o mar, e os discípulos também estavam atravessando, e havia uma tempestade. E dos 12 discípulos de Jesus, quando viram Jesus andar sobre as águas, disseram: é um fantasma. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para encontrar com Jesus. Ele tinha 12, dos 12, 11 ficaram no barco, um desceu para andar sobre as águas. E os pessimistas vão dizer: pastor, mas o Pedro afundou. Ele não afundou, ele quase afundou. O texto bíblico diz: e ele começou a afundar. Começou, porque quem decide andar sobre as águas sempre será sustentado pela poderosa mão de Deus. Quem decide andar sobre as águas sempre será sustentado pela poderosa mão de Deus. Eu queria passear com você um pouco nesse texto de Paulo para mostrar a você algumas verdades. E eu quero compartilhar com você algumas verdades, e eu vou contar com a ajuda da projeção, para projetar alguns versículos, todo no mesmo texto, em Atos capítulo 16. Eu queria mostrar para você o primeiro versículo desse ensino desta noite. Eu queria mostrar para você o versículo 6 e 7. Porque buscando Deus em meio à adversidade, no meu ponto de vista, começa com esse ponto, a direção do Espírito Santo. E está escrito assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. É o primeiro ponto que eu quero pensar com você. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você é sobre a direção do Espírito Santo. Nós precisamos da direção do Espírito Santo para tudo que formos fazer. Porque em João, no capítulo 14, no versículo 26, quando Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, ele diz: eu vou ao Pai e eu deixarei outro Consolador. Você sabe muito bem que Jesus consolou os discípulos em meio à tempestade. Jesus consolou os discípulos durante todo o tempo que esteve com eles. E quando Jesus foi partir, os discípulos estavam preocupados com a possibilidade de ficar sem amparo, sem direção, sem consolo. E Jesus fez essa promessa: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Você pode dizer amém? No meio da adversidade, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. No meio da adversidade, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. No meio da adversidade, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Pastor, mas o Espírito Santo só fala no meio da adversidade? Não, ele fala em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas, de alguma forma, a adversidade, o problema, a luta, é uma ferramenta de quebrantamento e de contrição que nos levará a um nível de arrependimento,
que nos fará ficar mais sensíveis, mais antenados, porque nós estaremos meio que buscando, o que é que Deus vai falar? O que é que Deus vai falar? Porque a luta está muito grande. O que é que Deus vai falar? O que é que Deus vai se mostrar? Como Deus vai mover nessa situação? E nós precisamos saber que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Agora, a primeira coisa que eu quero pensar sobre a questão do Espírito Santo é que nós nunca pensamos que o Espírito Santo vai nos impedir de fazer alguma coisa. Eu quero começar a minha ministração nesta noite dizendo para você que o Espírito Santo pode te impedir de fazer alguma coisa. Agora, nesse texto, Paulo e seus companheiros viajam para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Não soa estranho? Não soa estranho? Não tem uma ordem em Mateus dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Não tem uma ordem? Ide por todo mundo. Agora eles estão indo e o Espírito Santo diz: não, vocês estão impedidos de pregar aqui. Você precisa ser muito cheio de Deus para perceber que tem coisas que não é para você fazer. Agora eu pergunto, a pregação que ele ia fazer ali não era de Deus? Não era sobre a palavra de Deus? Não era sobre as coisas de Deus? Era. Por que ele foi impedido de pregar naquela cidade? Deus é específico. Deus é específico. Existe uma mensagem geral, e no meio da mensagem geral existe uma mensagem específica. Versículo 7. Eu quero avançar com você sobre a direção do Espírito Santo. Quando chegaram à fronteira que ia de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu de novo. Eu quero nesta noite falar sobre a direção do Espírito Santo. Você é uma pessoa que está tão familiarizada com o Espírito Santo que mesmo sem ter um sonho, mesmo sem ter uma visão, mesmo sem receber nenhuma palavra, você consegue sentir a presença dele, que para determinadas coisas seu coração se fechou. Não está escrito no texto que eles tiveram uma visão, não está escrito no texto que eles tiveram uma revelação, está escrito: o Espírito Santo os impediu. Em 2 vezes. Agora eu quero avançar com você no texto, e pode ser o próximo versículo. Então contornaram a Mista e desceram a Troade. Vai em frente, próximo versículo. Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Opa! Agora Deus está mudando as coisas. Agora Deus está falando. Antes Deus estava impedindo. A vontade de Paulo estava ali. Deus estava impedindo. Agora Deus está sinalizando. Deus diz: olha, eu impedi vocês de ir para lá, porque agora eu estou dando a direção certa. Quando Deus te impede de fazer alguma coisa, logo em seguida Ele vai falar por sonho, Ele vai falar por revelação, Ele vai te mostrar o que tem que ser feito. Você precisa esperar o mover do Espírito. Você precisa esperar o mover do Espírito. Você precisa esperar o mover de Deus. Você está insistindo com uma coisa e não está dando certo. Está insistindo com uma coisa e não está dando certo. Está insistindo com uma coisa e não está dando certo. E às vezes aquela coisa é uma coisa correta, é uma coisa normal. Às vezes nem tem nada de errado naquilo. Mas nós precisamos buscar Deus em meio à adversidade. Por isso, então nós percebemos aqui nitidamente que o Espírito Santo está conduzindo Paulo
e agora Deus leva ele para Macedônia, e ele vai então descer agora em outra direção. Vamos para o versículo 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha nos chamado para pregar o Evangelho. Agora eles entraram na rota do Espírito Santo. Todas as vezes que nós estamos buscando a Deus, Deus pode nos falar através de sonhos, Deus pode nos falar através de visão, Deus pode nos falar através da palavra, mas às vezes Deus vai sussurrar nos nossos ouvidos, Deus vai ministrar no nosso coração, e nós precisamos estar com o coração quebrantado para perceber os murmúrios do Espírito. O profeta Isaías diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou para pregar aos quebrantados de coração, para pôr em liberdade os cativos. Ele me ungiu para levar boas novas aos que estão com o coração quebrantado. Para quem Deus vai falar? Para quem Deus vai mover? Para quem estiver com o coração quebrantado. Uma mulher veio a mim, e ela estava com muita ira, e ela disse: eu estou esperando as minhas mensagens. E o Espírito Santo disse assim para mim: você não tem nenhuma mensagem para dar a ela. Eu não liberei nenhuma mensagem para você dar para ela, porque o meu Espírito que está sobre você te ungiu para pregar para os quebrantados de coração. Não é para os altivos, não é para os raivosos, não é para aqueles que estão cheios de ira, não. O Espírito de Deus veio sobre os quebrantados de coração. E talvez você esteja se perguntando: pastor, mas não tem uma mensagem para aqueles que estão assim, raivosos e que não obedecem a ninguém? Até o final do culto eu te respondo, tá bom? Até o final do culto eu te respondo. Então nós percebemos nitidamente que o Espírito Santo está confirmando Paulo e levando ele à Macedônia, e fazendo com que ele pudesse se mover na direção que Deus queria para eles. Então Paulo recebe a visão da parte de Deus, e aquela visão para Paulo era a clareza de que Deus estava lhe falando, era a clareza de que Deus estava lhe chamando para ir pregar o Evangelho na Macedônia. E ele vai ali até a cidade de Filipos pregar o Evangelho. No meu segundo ponto, eu quero falar sobre a presença de Deus, o anseio pela presença de Deus. Nós precisamos ter anseio pela presença de Deus. Se nós não tivermos anseio pela presença de Deus, nós não vamos conseguir lutar em meio às adversidades. Nos versículos 13 e 16, nós vemos duas coisas acontecer na vida de Paulo. Do capítulo 16 de Atos, versículos 13 e 16. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. O que eles estavam buscando? Um lugar de oração. Toda pessoa que está cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai levar ela para esse mover. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas eu vou apenas fazer uma pergunta: quantas vezes o Espírito Santo conduz você para o lugar de oração? E a resposta a essa pergunta vai falar do nível de quebrantamento e da sua sensibilidade com as coisas de Deus. Nós precisamos ter anseio pela presença de Deus. Nós precisamos ter fome da presença de Deus.
Nós precisamos ter sede da presença de Deus. Nós precisamos anseiar pela presença de Deus, como você anseia por um copo d'água no sol escaldante do meio-dia. Precisamos ter anseio pela presença de Deus. Agora, pastor, qual é o sinal de que o Espírito está se movendo e esse mover dele faz com que eu perceba que é Ele que está me conduzindo? O Espírito necessariamente vai te conduzir para oração. Você vai procurar um lugar de oração. Você vai procurar estar no lugar da oração. Você vai procurar estar no lugar secreto da oração. Esse é um sinal de que o Espírito Santo está te conduzindo. Você não precisa levantar as mãos quantas vezes você é chamado por Deus para a oração. E às vezes é como se fosse de fato uma pessoa ali presente com você, porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele está te chamando para a oração, e você não consegue resistir o mover dele. Paulo e Silas e seus companheiros são movidos a ir a um lugar para encontrar um lugar de oração, e ali no lugar de oração acontece uma coisa interessantíssima. Eu quero ir ao versículo 16, porque você vai ver no versículo 16 que isso não acontece uma vez. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, eles estavam indo para onde? Era um costume. Como, pastor, eu sei que o Espírito Santo está me conduzindo? Ele vai te chamar para o lugar da oração. Ele vai te conduzir para o lugar da oração. Ele vai te puxar para o lugar da oração. Haverá um lugar específico entre você e Ele. Esse lugar se chama lugar de oração. Esse é um sinal claro de que você está no curso do Espírito Santo. Agora, se o seu sistema não se dobra, se o seu sistema resiste à oração, se o seu sistema não se quebranta, então isso é um mau sinal, que você não está preparado para enfrentar batalhas espirituais ou embates espirituais, porque o seu sistema não se dobra ao mover do Espírito. Como eu posso, pastor, saber que o Espírito Santo está me conduzindo? É quando eu anseio pela presença de Deus, e a presença manifesta no tempo de oração, onde eu me exponho à presença de Deus e onde eu permito que Deus fale comigo. No versículo 16, eles estão no lugar de oração. Eu quero voltar para o versículo 13, porque no versículo 13 tem uma coisa interessante. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que ali se haviam reunido. Versículo 14. Uma das que eu via era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o coração para entender a mensagem de Paulo. Aqui eu quero avançar com você para um outro nível, e eu percebo nitidamente que é um novo nível aqui. Olha o que acontece. Eles estão indo para o lugar de oração, e o Espírito Santo conduz eles para o lugar de oração. Mas lá no lugar de oração não há apenas oração, amém? Amém? No lugar de oração há também ministração da palavra. Oração e palavra. Jejum, oração e palavra, louvor, adoração, coisas do nosso culto. Não é apenas oração, é a palavra. O próprio texto diz: e o Espírito Santo fez com que uma das pessoas que estavam na reunião de oração tivesse o seu coração aberto, para que a mensagem alcançasse um outro nível. Aqui eu quero falar com você sobre a transição mental. Sair de uma mente natural para uma mente sobrenatural. Sair de uma mente fechada para uma mente que alcançou o entendimento espiritual. Sair de uma mente cega para uma mente aberta
para o conhecimento de Deus, para as verdades de Deus. Nós conhecemos muitas pessoas que você chega perto dele e fala sobre Deus e diz: não, Jesus é meu Senhor. Conhecemos muitas pessoas que ela diz: não, peça a Deus, Deus vai dar o que você precisa. Todas as coisas que elas falam é sobre Deus. E se você pergunta para ela se ela aceitou o Senhor Jesus, ela até diz que aceitou o Senhor Jesus, mas você percebe que aquela mente é uma mente embotada, aquela mente é uma mente travada, aquela mente é uma mente que não flui no entendimento da revelação de Deus. Então o que há naquela mente? Cegueira. Essa cegueira é o mesmo tipo de cegueira que estava operando em Paulo, quando ele foi perseguir os cristãos lá em Damasco, e que ele foi jogado do cavalo ao chão e ficou cego. É o mesmo tipo de cegueira. Tem pessoas que falam no nome de Deus, mas eles nunca entendem a verdadeira mensagem dos céus. Mas há pessoas que vêm no culto de oração e eles recebem a revelação do céu. Essa pessoa nunca mais será a mesma, nunca mais será a mesma, porque ela não ouviu o homem, mas ouviu Deus. Existem duas coisas acontecendo aqui hoje. Existem uma palavra que eu estou te falando, existem uma voz humana, mas existem também uma palavra divina. E eu preciso que você se conecte com a palavra divina. Está um nível de batalha espiritual muito grande. Eu quero pedir que todos os intercessores comecem a orar agora. E se fiquem de pé e comecem a orar agora. Todos os intercessores, fiquem de pé e comecem a orar agora. No sábado, não é só você que passa por isso, eu também passo por isso. Na quinta-feira Deus veio a mim, Deus me visitou de madrugada e Deus trouxe a mim uma revelação. E Deus disse para mim: meu filho, eu vou dar a você um novo nível de entendimento. E no sábado eu levantei muito cedo, eu tinha muitas coisas para fazer no sábado, e eu queria muito ir para a reunião de pastores. E de alguma forma o Espírito Santo estava trabalhando para que eu estivesse naquela reunião de pastores. E eu queria muito ir na reunião de pastores. Eu trabalhei de 5 até as 6 e pouco, até as 9 aproximadamente. Estava já cansado, 9 horas da manhã. E eu fui para a reunião de pastores. E havia um peso que eu não tinha lugar. Eu tentava ficar na cadeira, e a mensagem estava vindo com muita força, com muita força, com muita força. Eu sabia que era a palavra de Deus certa para mim, mas o meu sistema estava resistindo à palavra. Era como se a cadeira estivesse escorregando. Eu estava quase escorregando da cadeira. Eu procurava um lugar para apoiar. O corpo estava doendo, as costas estavam doendo, estava ficando tudo muito pesado e muito estranho. Eu sabia que a palavra era a palavra certa para mim. Deus havia me dito já 2 vezes que Ele iria me falar, e Ele escolheu me falar naquela manhã, através daquele homem. E o meu sistema estava resistindo à palavra. Eu resisti. A pregação foi 2h30 de pancadaria. E eu estava lá resistindo, e o meu corpo não queria. Eu disse para o meu corpo: você precisa ouvir a palavra de Deus hoje. Você precisa entender isso. Você vai ouvir aqui a palavra de Deus, e você sabe o que vai acontecer? Se você não guardar no coração, o inimigo vai vir e vai roubar ela de você, para que ela não produza vida. E quando você sair daqui, você não vai mudar nada na sua vida. E se você não mudar nada, não vai ter valido a pena. Não vai ter valido a pena. Mas essa mulher aqui é uma coisa interessante. A mulher vai à oração, ela é temente a Deus. Você percebe que tem 2 níveis aqui no mesmo texto. Ela é temente a Deus, só que ela ainda não era uma pessoa apta. Ela ainda não tinha uma mente ávida, aberta para receber revelação direta do céu. E então, quando ela está na reunião de oração, e quando ela está ali naquele ambiente, o ambiente criado por Deus, através dos homens de Deus, cria a atmosfera que libera um nível de revelação sobre ela. E é como se a mente dela saltasse. Ela deu um salto dentro de si, e a mente dela se abriu para um outro nível. Quantos estão entendendo? Digo amém.
Minha oração nesta noite é que a sua mente salte para um novo nível e que você receba revelações diretas de Deus, e que o Espírito Santo possa ministrar você de madrugada, que o Espírito Santo possa ministrar você quando você estiver lá na pia lavando vasilha, que o Espírito Santo possa ministrar você diretamente ao seu coração, te trazendo maná do céu. Pois Jesus disse em Mateus capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a nossa maior necessidade é de ouvir a palavra de Deus. Nossa maior necessidade é de ouvir a palavra de Deus. Essa mulher agora passa a ouvir a palavra de Deus. Mas todas as vezes que nós vamos ouvir a palavra de Deus, logo em seguida a luta aumenta. Na parábola da semente que Jesus contou, Jesus disse que uma semente caiu na beira do caminho, uma semente caiu entre os espinhos, e outra semente foi para o pedregulho, e outra semente caiu em terra boa. Não tinha nenhum problema com a semente, amém? Não tinha nenhum problema com a semente, amém? Todas as sementes eram boas. Todas as sementes eram boas. A semente que caiu na beira do caminho era boa, mas as aves dos céus comeram. A que caiu entre os espinhos também era boa. Os espinhos representam as preocupações da vida, os cuidados desse mundo, a preocupação em adquirir riqueza, as preocupações com as propriedades. E a Bíblia diz que essas preocupações sufocam e faz com que a semente não produza o seu resultado. Nós precisamos de uma transição mental. Por isso, queridos, sabe por quê? Porque nós precisamos receber a semente e reter a semente, para que ela produza 100 por 1. Porque nós precisamos do resultado, amém? Quantos aqui precisam de resultado? Digam amém. Nós precisamos de resultado, e o reino de Deus é resultado. Jesus diz: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, para aniquilar todo o poder do mal, e nada vos causará dano. O Evangelho é o Evangelho de poder. O Evangelho é o Evangelho de poder. Mas a nossa mente precisa receber esse Evangelho de poder. E essa mulher recebe uma transição de Deus em sua mente, e a mente dela agora vai para um outro nível, e ela começa então a caminhar, né? Ela começa a caminhar debaixo de bênçãos de Deus. Eu quero avançar para um próximo ponto. Eu quero falar sobre percepção espiritual. Do versículo de número 18, nós percebemos que mesmo quando nós ansiamos pela presença de Deus, recebemos a presença de Deus, os embates espirituais acontecem, nós precisamos estar atentos. Ali, Paulo encontra uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e essa mulher começa a seguir Paulo. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Paulo estava pregando o evangelho, e ali, enquanto ele estava pregando o evangelho, e Lídia recebeu a palavra de Deus, e o avivamento começou a acontecer na cidade, também ali havia uma mulher que ela tinha um espírito de adivinhação, e essa mulher veio atrás de Paulo e Silas, e dia após dia ela os perseguia, dizendo: estes homens são santos homens de Deus, e estão anunciando o caminho da salvação. O que ela falava era correto, mas a motivação dela não era correta. O que ela falava estava certo, mas a motivação dela não era correta. Essa mulher tinha um espírito de adivinhação, e em determinado momento Paulo percebe no seu espírito que, embora as palavras fossem corretas, tinha alguma coisa errada. Pastor, tudo que as pessoas falam corretos são corretos? Nem sempre. Quando nós estamos lidando com o mundo espiritual, quando nós estamos lidando com batalha espiritual,
Às vezes nós ouvimos coisas corretas, mas por trás daquilo tem motivação errada. As coisas corretas são corretas dependendo da pessoa que está falando. Se a pessoa que está falando tem uma vida correta, então você pode dar crédito, está respaldado. Pastor, mas mesmo os loucos falam coisas corretas. É verdade, tem hora que os loucos falam alguma coisa correta, só que ele não é uma fonte que nós podemos confiar. Nós precisamos confiar em pessoas que têm uma vida correta e já se expôs pelo Evangelho. E então Paulo percebe em seu espírito que algo não está certo. Paulo então repreende o demônio e manda o demônio embora. E eu quero falar sobre isso. Percepção espiritual. Quando você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você precisa ter percepção espiritual. Você precisa andar no nível da percepção espiritual, para que você possa fazer as coisas corretas. Mas é interessante que daí para frente desencadeia uma grande batalha. Quando Paulo manda o demônio dessa mulher embora, ela tinha um espírito de adivinhação. Então os magistrados da cidade, que ganhavam grandes lucros com essa mulher, percebendo que seu lucro tinha ido embora, eles ficam muito bravos com Paulo e Silas, e eles mandam prender Paulo e Silas, e vem uma grande perseguição. Eu quero ler os versículos 22, 23 e 24, eu já estou entrando na minha parte final. E a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que ele tirasse as roupas e fossem o quê? Açoitados. Eles foram açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram só açoitados ou severamente? Severamente, duramente açoitados. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Por que tinha que vigiar com cuidado? Porque eles eram perigosos. Você vai descobrir que eles eram muito perigosos. Tendo recebido tais ordens, eles lançou no cárcere interior e lhes prenderam os pés do tronco. E eles estavam lá com os pés no tronco. Agora eu quero que vá para o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Você faz parte de qual grupo? Do grupo de Paulo e Silas ou dos outros? Embates espirituais são coisas comuns para crente. Todos os crentes passam por embates espirituais. Só que alguns crentes entendem os embates espirituais com infantilidade. Quando eles estão sendo perseguidos, eles dizem assim: não está certo, eu sirvo a Deus e as coisas estão ficando pior. Eu sirvo a Deus e a luta não passa. Eu sirvo a Deus e os problemas aumentam. Sinto muito ser eu a ter que te contar. O diabo vai armar para você. Ele arma sempre. Ele arma sempre. Ele arma sempre. Paulo e Silas estão fazendo a vontade de Deus. Paulo e Silas estão pregando o evangelho do reino. Paulo e Silas estão libertando cativos. E agora eles estão presos. Embates espirituais. Você precisa estar preparado para os embates espirituais. Eles virão, mais cedo ou mais tarde, virão. Agora, é interessante que Paulo e Silas, eles sabem guerrear com eficiência e com maturidade, porque eles poderiam ter reclamado e murmurado, mas não reclamaram e não murmuraram. Versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você pode dizer amém? O evangelho é um evangelho de resultado, amém? O evangelho é um evangelho de resultado, amém? Haverá embate? Haverá, mas haverá resultado. Haverá resultado se nós lutarmos legitimamente. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele sempre guerreia as nossas guerras. O evangelho é o evangelho de resultado. É um evangelho que quebra a cadeia, que solta as correntes, que liberta os presos. É um evangelho que muda a vida das pessoas. É um evangelho que transforma a mente das pessoas.
mas haverá embate. Talvez você fale assim: pastor, mas por que de repente houve tão grande, tão violento terremoto? Porque Deus veio. Deus sempre virá em favor dos seus filhos, se nós lutarmos legitimamente. Às vezes se dá em outro nível. Certa feita, uma pessoa bateu no meu carro. Eu estava passando aqui na BR e eu estava do lado esquerdo e de repente estava ultrapassando um caminhão. Era daqueles caminhão grandões que transporta granito. E quando estou ultrapassando o rapaz, que comecei a ultrapassar, ele saiu para ultrapassar um outro carro que estava na frente dele, pegou a frente do meu carro e fez uma lenha na frente do meu carro. E ele foi embora, e eu desci do carro para olhar, o estrago tinha sido grande. E alguém falou para mim: olha, entra dentro do carro e tenta perseguir ele, porque ele não vai muito longe não, você vai alcançá-lo. E eu fiz isso, entrei dentro do carro e tentei sair atrás do caminhão, porque ele foi embora. E quando chegou por volta de Nova Carapina, eu parei, encontrei uma viatura da polícia, relatei para ele o que tinha acontecido. Ele diz: olha, esse carro não passou aqui não, mas eu vou até a Polícia Federal para ver se o carro passou lá. Se tiver passado lá, a gente manda ir atrás. Fui até a Polícia Federal e depois ele voltou e me encontrou e disse: olha, a Polícia Federal disse que o carro não passou lá, o carro está para trás. Então eu voltei e, voltando, orando a Deus, eu falei para Deus: onde é que está esse carro? E Deus falou comigo: o carro está no posto BKR. Aí eu entrei no posto BKR. Quando eu entrei, vem o caminhão dando ré para sair, para pegar a pista para ir embora. Eu mandei ele encostar e eu falei para ele: você bateu no meu carro. Aí o rapaz desceu do caminhão e disse assim: aí eu falei mesmo, eu vou passar por cima desse cara. Eu já sabia contra quem que eu estava lutando, né? Eu disse: mas não deu certo, agora você vai ter que pagar o conserto. Ele disse: eu não tenho como pagar, meu patrão está vindo aí, você aguarda meu patrão chegar. Quando meu patrão chegar, a gente acerta essa conta aí. Eu falei: tá bom. Não tinha nada para fazer, o que eu fiz? Fui lá no posto, comprei uma Coca-Cola para mim e uma Coca-Cola para ele. Não é verdade? Tomamos Coca-Cola, refrescar a cabeça, esperar o patrão chegar. Depois de 1 hora, o patrão chegou. Quando o patrão chegou, eu falei assim: olha, o que seu motorista fez com o meu carro? Aí o patrão olhou e disse assim para mim: olha, veja só, esse carro, não chama a polícia não, esse carro não tem documentação. Se você chamar a polícia, eu vou ficar todo encrencado. E eu olhei nos olhos do senhor, o senhor, assim, parecia correto, vestimenta correta, toda a leitura que eu fiz dele de uma pessoa correta. E eu falei assim: mas como o senhor garante que vai me pagar? Ele disse: não, eu te pago, pode ficar tranquilo. Eu tenho outros caminhões, eu tenho fazenda, eu tenho propriedades. Me deu o cartão dele de uma empresa de granito, lá de Colatina. E você pode me ligar na semana seguinte, que o seu carro será pago. Vou pagar você. E tá beleza. Confiei na palavra do homem e vim para casa. Na semana seguinte eu liguei para ele. Ele diz: tudo bem, eu estou viajando para ir para Vitória. Na semana que vem eu já faz o orçamento aí que já vou levar seu dinheiro. Na semana seguinte ele não apareceu. E depois da outra semana não apareceu. E depois na outra semana não apareceu. E na outra semana também não apareceu. E aí ele começou a me enrolar. Já não dava mais tempo de fazer boletim de ocorrência, já tinha ultrapassado o tempo. E aí todo dia minha esposa falava comigo: tá vendo? Não fez a ocorrência, agora o carro está aí, todo quebrado. E eu ficava virado. E aí eu fui orar a Deus. Aí eu orava, quando a gente ia andar no carro, o carro fazia check, 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 check. E a minha esposa falava: também não fez a ocorrência. Parece que não é de Deus, sabe, irmãos? Mas é de Deus, sabe? Quando a esposa está falando assim, é de Deus. Parece que não é de Deus não, mas na hora você fica com uma raiva, mas você sabe que é de Deus. Aí a esposa está falando: não fez a ocorrência, o que está acontecendo? 60 dias se passaram, eu fiquei enfurecido, e eu fui orar a Deus, e eu comecei a orar, e eu orei todo dia, e eu fiz um propósito com Deus, e depois de 30 dias orando, um dia quando eu estava na oração, um clarão muito grande apareceu na região de Colatina.
Eu vi daqui um clarão apareceu na região de Colatina. Eu disse, hoje a resposta veio. Hoje a resposta veio. Aí eu liguei para lá para saber de alguma coisa. Aí a moça que atendeu disse, seu pastor, o seu fulano, esqueci o nome dele, não pode te atender não, porque o negócio é o seguinte, está acontecendo um problema muito grave com ele. As vacas caras dele estão todas morrendo. Ele já chamou aqui o veterinário, está atrás do veterinário, porque as vacas dele, vaca cara, estão morrendo tudo. Falei, menina, mas é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Avisa ele que se ele não me pagar, todas as vacas dele vão morrer. Minha conta é X. Fala com ele para depositar meu dinheiro, que eu vou orar daqui. E as vacas dele não vão morrer. No outro dia, quando eu fui lá olhar na conta, o dinheiro estava lá depositado. Dá glória a Deus. Evangelho de poder. Evangelho de poder. Pastor, por que o evangelho funciona assim? Porque tem gente, irmãos, que ele acha que ele é o bambambam, que ele não teme a Deus, que ele não teme a autoridade, que ele não teme justiça, que ele não teme a ninguém. Essa pessoa tem que acontecer uma coisa com ela, você nem vai entender isso. Tem que bater no carro de um justo. Porque o dia que ele bate num justo, aí ele não compra briga contra o tribunal, não, ele compra briga com o Eterno. E o Eterno é poderoso. E o Eterno vem, e querendo ou não querendo, ele vai pagar a conta. Você sabe o que aquele homem aprendeu com isso? Que ele pode muita coisa, mas ele não pode tudo. E existe um Deus maior no céu, que guerreia as nossas guerras. O que eu quero te dizer nesta noite: embates virão, problemas virão, mas o nosso Deus sempre responde com grande poder, com grande vitória. E nós temos que permanecer de pé, porque Ele é fiel. Ele estará do seu lado, Ele vai lutar a sua causa, Ele vai te dar vitória. Se coloque de pé. Quero que você se prepare para ceiar. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa buscar Deus em meio à adversidade, porque Ele virá para você. Pastor, como é que vai ser? De que maneira vai ser? Tem algumas coisas que o Espírito Santo vai te proibir de fazer. Por favor, obedeça. Tem algumas coisas que o Espírito Santo vai impedir você de negociar. Por favor, obedeça. O Espírito sempre vai te levar para o lugar da oração. Ele sempre vai te levar para o lugar da oração. Ele se move no lugar da oração. Ele ama a oração. Ele sempre vai te levar para esse caminho. O Espírito Santo vai te conduzir para uma mudança de mentalidade, para que você receba a palavra de uma forma diferente, uma percepção diferente. O próprio Espírito Santo vai te conduzir a isso. Haverá embate com as trevas, pode esperar. Pode esperar que haverá embate com as trevas. Mas o Deus a quem nós servimos quebra as cadeias, quebra as prisões, destrói os inimigos. Se necessário for, Ele vem com a força de um terremoto. Se necessário for, Ele virá com violência. Se necessário for, Ele virá com violência. Se necessário for. Quando Ele está defendendo seus filhos, Ele vem poderosamente, porque Ele é Deus. Você pode confiar nele. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele libertou Paulo e Silas. E Ele salvou o carcereiro naquela noite, como Ele salvou a mim e a você.